Olá, pessoal. Agora sim. Olá, pessoal. Pois é, bastante coisa mudou. Tô de óculos, já não tem aquele beliche aqui, você consegue ver até o quadro do Sasuke ali que eu botei só pra não ficar muito vazio aqui. Pois é, né, 2 meses sem postar vídeo, de novo. Parabéns pra mim. Sim, eu sei que todo vídeo eu tô dizendo que eu vou voltar a postar vídeo, mas, né, dessa vez foi por preguiça. E eu quero ver se dessa vez eu consigo não voltar a fazer isso. Duvido que eu vá conseguir, né, mas vou tentar. E sim, daqui pra frente eu vou começar a usar óculos porque, né, tô precisando há quase 5 meses já que eu fiz esse óculos, só consegui resolver o problema que ele tava tendo agora. Pois é, né, circunstâncias levam isso. Mas bom, falando sobre o vídeo de hoje, como vocês já viram no título, esse vídeo vai ser um outro comparativo de lápis de cor. Só que não é igual ao vídeo anterior, que foi de caro versus barato. Nesse vídeo vai ser barato versus barato. E como no vídeo anterior também, nesse vídeo vocês vão se surpreender com uma coisa em específica. E no caso desse vídeo aqui, eu vou estar fazendo esse desenho aqui, ó, tá colorindo esse desenho, fazendo junto com vocês também, do Deadpool e do Wolverine. Eu sei que eu já saí um pouquinho do hype do que tava o vídeo do Deadpool e do Wolverine, na verdade faz bastante tempo já que saiu, mas mesmo assim eu achei esse desenho no Pinterest, se eu não me engano, e acho que seria um bom desenho para fazer ainda mais para esse vídeo aqui. E como você já viu no título de hoje, nesse vídeo eu vou estar fazendo um comparativo entre duas marcas de lápis, que no caso vai ser entre essa marca de lápis de cor aqui, ó, Leo Carbon. Essa aqui é uma linha que, digamos que é recente ainda no mercado, porque ainda não é tão popular assim, até menos popular na verdade que a Leo, aquela caixinha verde, e ela vai competir com essa aqui, que sim, essa aqui é bem famosa, que é a Eco Multicolor. Essa marca aqui, eu tenho que falar pra vocês, essa marca que eu tenho bastante carinho por ela. Não tô sendo patrocinado por falar isso, até porque meu canal nem é grande o suficiente para poder ser patrocinado ainda. Mas, nesse vídeo eu vou estar usando essa aqui contra a Carbon. E acreditem, esse duelo vai ser um duelo bem divertido de se fazer. Ainda mais porque são duas marcas de cor consideravelmente baratas, né? Ainda mais comparadas do vídeo anterior. E, enfim, tudo que eu precisar falar sobre essa marca eu vou estar falando ao longo do vídeo enquanto eu estiver fazendo um desenho. Então, sem mais enrolações, vamos logo pro que interessa. Vamos lá. Então vamos lá, como eu sempre faço no começo dos vídeos, eu vou começar com algumas pequenas explicações. A primeira delas é que durante o vídeo vocês vão ver que o lado da Leo Carbon, conforme vai passando o vídeo, vocês vão ver que o lápis vai ficar menor por algum motivo. E tem um motivo bem simples, que é, enquanto eu tava fazendo a primeira versão desse desenho, que eu tive que fazer duas, quando eu tava fazendo a primeira, eu deixei o desenho de lado para fazer alguma coisa, e quando eu voltei, o meu primo tinha rabiscado tudo com as minhas canetas. E como eu fiquei um tempão sem usar esse lápis, eu tinha comprado esse lápis há tipo 2 meses e não usei ele, acabou que meio que o lápis ficou um pouquinho quebrado por dentro, ainda mais porque eu ia fazendo o desenho e ia caindo lápis no chão às vezes, sim, porque minha mesa, eu não sei porquê, mas ela tem uma leve inclinação, faz com que os lápis simplesmente caiam da mesa. Eu não sei por que isso acontece, mas acabou dando resultado nisso. Bom, pro contorno não tem muito o que eu falar. Foi bem simples de fazer o contorno, foi só uma caneta normal, não lembro agora a especificação dela, qual é o milímetro dela, mas ela não é uma caneta muito fina. A única parte que eu usei a caneta fina foi para fazer essa parte dentro da máscara dele. Vamos lá, para começar a pintura, eu comecei a fazer as marcações da sombra com o lápis de cor preto, e logo que eu tenho que fazer um comentário com vocês. Esse lápis de cor, eu achava que ele era um pouquinho mais forte, mas eu acho que eu me enganei um pouquinho. Ele também não é tão macio assim, na verdade ele é até um pouco mais duro do que eu pensava. E pra mim isso acaba sendo um ponto meio negativo dele, porque eu peguei lápis com uma expectativa dele ser mais macio, só que no fim não foi isso que aconteceu. Pra fazer aquela parte mais clara, eu usei o preto e o azul, e depois eu só usei o azul claro. E uma coisa estranha desse lápis de cor é que ele veio 3 tonalidades de azul. Pois é, eu não entendi, mas ele veio com 3 tonalidades de azul, o que foi um pequeno problema, né, pra fazer essa parte da sombra, mas não foi um problema tão grande assim. Pra fazer essa parte de cima aí, nessa parte vermelha, eu utilizei o lápis de cor preto, vermelho, laranja. E pra fazer a parte clara, eu utilizei o vermelho, o laranja e o amarelo. E nessa parte aí que eu tô fazendo, nessa parte da boca dele aí foi que eu entendi por que esse lápis ele era mais duro. Na hora que eu fui fazer essa parte maior, o lápis ele era bem difícil pra sair a pigmentação. Por ser um lápis mais duro, eu acreditava que até que ele teria uma facilidade melhor pra botar pigmentação no papel. Mas no fim não foi isso que aconteceu. Mas ainda assim, esse lápis aqui ele não é de todo ruim. Como eu falei no início do vídeo, eu achei que as cores dele iam ser mais vibrantes, só que isso não quer dizer que as cores dele não sejam vibrantes. Elas são sim bem vibrantes, o que é um ponto bem positivo. Eu só achei que pelo lápis em si, pelo que eu tava ouvindo falar do lápis, eu achei que ele seria um pouco melhor, mas isso não quer dizer de jeito nenhum que a pigmentação é ruim, muito pelo contrário. Vocês podem ver, inclusive, nessa parte vermelha aí,
que a pigmentação, a tonalidade, ela fica muito bonita. E também para misturar, ele na verdade não é tão bom. Ele tem sim algumas cores que sim são boas, por exemplo, o azul para misturar ele foi bom, ali naquela parte da máscara foi uma boa tonalidade para misturar. Só que na parte de cima, como eu tenho que fazer muitas camadas, acabou que não ficou tão bom e deu uma estouradinha na folha. E se formos falar no preço dele, eu paguei quase R$20, portanto eu tinha achado que ele ia ser um pouquinho melhor. Só que no fim, né, acabou não sendo como eu planejava. Eu tenho que dizer que eu fiquei bem decepcionado com esse lápis. Cara, eu não vou dizer assim que ele é de todo ruim e tal, mas pelo que eu paguei nele, pelo resultado que ele me apresentou, eu não achei que valeu a pena. Pra fazer a espada foi quase a mesma coisa que eu usei pra fazer a máscara dele. Inclusive, detalhe que eu tive que cortar um pouco a espada no desenho, porque senão não ia conseguir aparecer toda a espada dele na folha. Enfim, acabamos com o lápis de cor da Léo Léo. Eu vou comentar sobre ele depois. E agora vamos partir pro Multicolor. Esse lápis da Multicolor, ele já tem bem mais pontos positivos do que negativos. Bem diferente até da Léo Léo. Aí eu tô mostrando, vocês podem ver que foi R$12,92. Aí são as cores dele, ó. São as cores padrões, vem até em Faber-Castell, essas coisas. E agora vamos começar a fazer a pintura. Logo começando, eu já tenho que falar que para um lápis de cor custar R$12,90, 92, perdão, ele tem uma tonalidade muito boa. O marrom dele é muito bom, o rosa clara dele é muito bom, o laranja dele é muito bom. Até para fazer essa pele dele eu achei que eu não ia conseguir fazer, mas muito pelo contrário, foi bem fácil para fazer. O lápis de cor preto dele, para mim, o lápis de cor preto dele é o que melhor se saiu para mim. Ele conseguiu dar de 0 a 10 de 10 a 0 no lápis de cor da Léo Léo, mesmo sendo mais barato. O azul também é a mesma coisa, eu gostei muito mais do azul da Multicolor, perdão, da Multicolor, do que da Léo Léo. Pra fazer essa parte aí foi a que eu mais consegui ver, assim, uma boa diferença. O lápis de cor amarelo da Multicolor, ele é simplesmente sensacional. Ele não é tão vibrante assim, só que o pouquinho que ele apresenta já é o suficiente para ficar uma tonalidade muito bonita. Vocês podem ver aí no vídeo que ele fica uma tonalidade muito bonita mesmo. E, inclusive até nessa parte da roupa, para fazer a mistura foi bem melhor. A dificuldade que eu tive no lápis de cor da Léo Léo, por ter sido um pouco mais duro, eu não tive aqui da Multicolor, mesmo que também seja um pouquinho dura. Ela não é tão dura assim quanto a do Léo Léo. Eu tava planejando aplicar um fundo nesse desenho, só que o lápis da Léo Léo já tá meio quebradinho e eu não queria fazer o desenho com os dois fundos com o lápis de cor da Multicolor. Eu pensei aí, vou deixar só com o fundo branco mesmo. E foi o que eu fiz, eu deixei o fundo branco, mas acho que ainda assim deu pra dar um destaque maneiro entre os dois desenhos. Pra fazer dessa parte do braço dele também foi bem fácil. Eu utilizei o preto, o cinza e o azul claro também. E inclusive pra mim até essa mistura do azul claro ficou melhor na do Multicolor do que na da Léo Léo. Enfim, agora eu vou botar minha assinatura e agora eu vou para minhas considerações finais. Vou falar um pouquinho melhor sobre o que eu achei dos detalhes do desenho, essas coisas e tal. E com isso eu vou falando mais para vocês. E mais uma coisa que eu quase esqueci de falar. Recentemente eu adquiri os novos materiais de desenho, para ser mais específico, 2 lápis de cor. Um deles é um lápis de cor que eu nunca tinha visto e o outro é um lápis de cor que eu já tô querendo desde que eu comecei esse canal aqui, mais de 6 anos quase. Então fique atento aos próximos vídeos, que os próximos vídeos vai ter bastante coisa interessante. Pois é, tô num cenário diferente de novo. E cara, a câmera tá balançando de desgraça, tá? Pois é, tô num cenário diferente de novo. 2 cenários diferentes no mesmo vídeo. E no vídeo que vem ainda vai ter mais um. Esse aqui não vai ser o cenário definitivo, apesar de eu ter gostado de como é que ficou desse jeito. Mas o próximo cenário que eu vou mostrar aqui vai ser um cenário que muita gente conhece, principalmente quem me acompanha desde o início do canal. Mas enfim, agora eu tô aqui para falar sobre o desenho novamente, só que agora eu vou dar detalhes adicionais. Peraí, deixa eu afastar um pouquinho. Aí, agora dá pra ver melhor. Agora eu vou falar sobre uns detalhes adicionais, tanto sobre a Carbon, tanto quanto sobre a Multicolor. Começando então pela linha Carbon. Cara, essa linha aqui, como eu já falei no vídeo, ela tem bastante defeitos, principalmente pra mim. Mas, como vocês podem ver aqui agora nessa câmera, ó, o desenho com a Léo Léo Carbon não ficou ruim, muito longe disso, ficou muito bonito. Só que, pra dificuldade de fazer ele, eu não acho que tenha valido a pena. Como vocês podem ver na câmera, ó, vou tentar mostrar bastante aqui, ó.
olha essa parte da sombra ali, ó. Da sombra vermelha. Vocês conseguem ver? A pintura tá bem estourada. Isso porque essa marca de lápis de cor, ela não suporta fazer muitas camadas, seja de sombra ou até de cores mais claras. Com as cores mais claras, ela não é tão difícil assim de você aplicar e ficar uma pintura mais homogênea. Porém, vou aproximar aqui de novo, ó. Ali naquela parte amarela vocês podem ver que tá bem legal, na parte vermelha também. Só que quando você vai fazer uma aplicação de cores mais escuras, ela não funciona porque... Eu não sei porque essa folha aqui é uma folha grossa, ela tem 150 gramas, se eu não me engano, de gramatura, 150 gramas ou 150 de gramatura. Mas, assim, para fazer desenho com lápis de cor escolar, ela sempre foi uma folha boa, ela nunca teve nenhum problema. E mesmo assim, com essa marca de lápis de cor, ela estourou. E cara, para uma marca de lápis de cor de 12 cores custar quase 20 reais, eu não esperava que isso aqui fosse acontecer. Outra coisa, o lápis de cor preto. Para mim, o fato desse lápis de cor ser mais duro faz com que o lápis preto dele não funcione direito. Como vocês podem ver, o lápis de cor preto, ele realmente preenche muito bem, ó. E é sim bem escuro. Só que quando você vai pintar, quando você vai aplicar o lápis no papel, ele não é um lápis de cor confortável. Eu sei que, como eu falei durante o vídeo, o lápis de cor caiu algumas vezes e ele acabou quebrando. Mas mesmo se não tivesse caído no chão e quebrado, na primeira vez que eu fiz o teste, eu já tinha sentido isso. Quando eu comprei esse lápis de cor, eu fiz o teste quando eu cheguei em casa, eu já fiz o teste e mesmo assim ele já estava apresentando esse problema. Em compensação, o lápis de cor da Multicolor, ó, vocês podem ver, já foi um lápis de cor que me surpreendeu bastante. Por quê? Porque eu não uso lápis de cor da Multicolor tem um tempinho já. Aqui no canal, acho que faz o quê? 2 anos que eu não uso esse lápis de cor, porque eu tinha parado de comprar porque... Eu não sei porquê, na verdade. Eu parei de usar Faber-Castell, fui pra Atriz e por algum motivo eu larguei até a Multicolor. Mas como vocês podem ver aqui, ó, nesse desenho, o lápis de cor da Multicolor ficou muito bom e muito melhor do que o da Leo Carbon. Mesmo sendo mais barato, foi R$12,92, mesmo assim ele conseguiu ser melhor. E eu vou falar alguns motivos por quê. Primeiramente, olhem a parte escura, a parte da sombra. Vocês conseguem ver? Não tá estourado. Detalhe, eu usei praticamente a mesma técnica que eu utilizei para fazer no lápis de cor da Leo Carbon. Com exceção de que aqui eu não usei o preto, mas só o marrom. E mesmo assim, a tonalidade que ficou foi muito superior. No amarelo a mesma coisa, o amarelo da Leo Carbon, ele não é ruim, muito longe disso, só que o da Multicolor para mim foi bem melhor. E até no preto ali, como vocês podem ver, na parte da máscara do Wolverine, esse lápis de cor preto, ele é infinitamente melhor do que o da Leo Carbon. Isso tem alguns motivos. Primeiro, o lápis de cor, ele é mais macio, mesmo sendo uma linha mais barata. Eu não sei porque o Leo Carbon devia ser uma linha um pouco mais macia do que a própria... Multicolor, perdão, a própria Multicolor, mas ainda assim ele não é, muito longe disso. Claro, né, ele não é tão duro assim, mas, pô, comparado com o Multicolor, que já é um lápis de cor escolar, semelhante ao Faber-Castell, que já é meio duro, o lápis de cor da Multicolor se sai bem melhor. E quando se falamos de misturas, novamente, o lápis de cor da Multicolor, ele consegue sair muito melhor. Como vocês podem ver aqui naquela parte vermelha, ó, olha ali na parte vermelha. Nessa parte vermelha aqui, eu usei a mesma técnica para fazer do que para fazer essa parte vermelha aqui da máscara do Deadpool, aqui em cima também, ó. Eu usei a mesma técnica e foi muito melhor de fazer com a Multicolor. Apesar de que a Multicolor, sim, ela tem algumas pigmentações que não são muito bom, o lápis de cor tem uma pigmentação não tão boa, como, por exemplo, o verde claro da Multicolor é muito pior do que o da Leo Carbon, mas ainda assim, nesse comparativo aqui, nesse vídeo de hoje, eu vou ter que falar que entre esses dois, o grande vencedor, com certeza, é o lápis de cor da Multicolor. Apesar de que o Leo Carbon, ele não é de tão ruim, mas pelo preço, não. Ah, lembrando, se alguém da Leo ou até da Multicolor quiser patrocinar esse vídeo, estamos aí, né? Eu posso estar falando um pouquinho mal da Leo Carbon, mas, ó, tá bom, tá muito bom. Bom, como conclusão final, eu falaria para vocês, entre Leo Carbon e Multicolor, comprem a Multicolor, principalmente se você está começando, porque ela vale mais a pena por ser mais fácil de usar e, pelo menos no meu caso, apresentou um resultado melhor. E bom, essa é a minha conclusão final aqui nesse vídeo sobre Leo Carbon,
versus lápis de cor da Multicolor. Se você gostou desse vídeo, por favor, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Eu sei que eu demorei para postar vídeo, mas é porque esse vídeo estava dando muito trabalho, ainda mais por causa do trabalho. Tava me cansando demais, eu não conseguia reconciliar, ainda mais por causa de Power of Gods, que eu tô desenhando que nem um louco. E ainda assim é difícil para terminar, mais algumas outras coisas que eu tô fazendo, então tava muito difícil conciliar canal, meu mangá e também outros trabalhos que eu faço. Mas enfim, eu vou tentar voltar agora. Inclusive, olha só, aqui do lado, ó, junto com esse Sasuke, tá um spoiler dos próximos vídeos, e o outro material que eu vou usar nos próximos vídeos está bem aqui na minha frente, na minha mesa. Então fiquem atentos aos próximos vídeos, que eu garanto pra você que vai valer a pena. Fechou? Então é isso, galera. Valeu e muito obrigado.